Salve, salve galera! Que beleza poder ter você aqui na semana da virada do técnico de áudio e vídeo. Caraca, eu tô num misto aqui de energia com ansiedade. Os últimos dias me preparei bastante para poder chegar aqui e saber o que falar para vocês e despejar a maior quantidade de conteúdo que eu consiga. Isso aqui tudo é um compilado dos meus últimos 15 anos como gestor aqui da Audio Prime. E eu começo falando sobre isso. Eu tenho aqui, claro, meu checklist. Eu sou o Francisco Marengo, especialista técnico aqui da Audio Prime, lojista, instalador e gestor dessa empresa há 15 anos. Eu quero te dar as boas-vindas ao primeiro episódio dessa nossa série inédita. A internet nunca viu algo assim. Durante esses 3 dias eu vou contar aqui toda a minha filosofia, todo o meu framework de trabalho na semana da virada do técnico de áudio e vídeo, onde eu vou te ensinar um passo a passo para viver de áudio e vídeo, ter uma empresa saudável e que dê lucro. Esse é o objetivo e só quem passou os últimos 15 anos desenvolvendo essa técnica no mercado, tem muita instalação concluída, vocês conhecem os nossos cases, pode estar aqui para falar. Mesmo que você já tenha os seus primeiros clientes, mesmo se você ainda está pensando em entrar nesse mercado aí de áudio, vídeo, automação, eu tenho certeza que o que você vai ver aqui vai fazer muito sentido para você. Inclusive, eu vou querer destravar alguns conceitos que você possa ter aí pré-definido para poder destravar e esclarecer as dúvidas técnicas, dúvidas de projeto, dúvidas comerciais e dúvidas operacionais. Eu vou mostrar como que funciona isso internamente aqui na Audio Prime. Não me interessa se você não tem os melhores fornecedores, se você não tem curso, não tem faculdade, muito provável a sua faculdade aí você pode ter aprendido com a vida, mas aqui é o caminho, o jeito certo para se tornar um especialista. Esse método foi eu quem desenvolvi e ele só foi possível ser desenvolvido porque eu tô na rotina, no dia a dia, no campo de batalha. O que você vai ver aqui é um aprendizado, um direcionamento para ter um negócio de sucesso para sempre. E mesmo que você não tenha capital de giro, mesmo que você não tenha showroom, mesmo que você tenha dúvida na hora de projetar, eu vou te mostrar o caminho. Esse método que eu desenvolvi e eu vou te ensinar, ele já transformou a vida de muitos outros técnicos e empresários. Quando eu comecei, eu só queria depender de mim mesmo. Eu queria fazer meu horário, trabalhar com o que eu gostava, não queria dar muita bola para ninguém. Pô, eu tinha 17, 18 anos, queria um dinheirinho para sair final de semana, aproveitar e tava tudo certo. Só que eu sempre fui metido de fazer as coisas. Mais criança ainda, eu vendia cartão de visita na rua, naquela época de impressora e tudo mais. E aí, há 17 anos atrás, com 19, 20 anos, eu comecei a trabalhar numa rádio. E eu me coloquei à disposição para consertar o som ambiente dos clientes. As pessoas ligavam lá na rádio, aquela coisa arada toda, e queriam que eu tivesse um som da rádio dentro das suas empresas. Foi assim que eu entrei nesse mercado. Eu fazia faculdade de Ciências da Computação na época e eu comecei a gerenciar 2 empregos e fazer bico nessas instalações de som. Eu nem sabia, a verdade é essa, que isso ainda poderia se tornar uma empresa. Não daria para imaginar que eu estaria aqui hoje. Afinal, fazer faculdade era o caminho certo e ser autônomo, técnico, eletricista, prestador de serviço era uma bobagem, né? Tendo um caminho certo na faculdade e uma eventual garantia de emprego. Mas a verdade, cara, é que com a dedicação dos meus bicos eu recebi um convite lá do meu chefe, que era o dono da rádio, para abrir uma empresa ali em sociedade com ele. E aí, só que na prática não foi bem assim. Ele deveria supostamente me indicar os clientes e aí eu executava as obras e aquela coisa lá toda. Só que foi a famosa parceria
Caracu. E vocês já podem imaginar com qual parte que eu entrei. Não teve problema nenhum, eu fiquei lá 2004, 2005 fazendo um monte de bico, até que em 2006 eu abri a Audio Prime, é o CNPJ que eu uso até hoje, e eu nem sabia que ia dar certo e que talvez ia durar tanto, mas eu precisei abrir um CNPJ para faturar. Eu só mantive a empresa aberta durante esse período, eu fazia de tudo, era elétrica, era rede, era telefonia na época, era marido de aluguel, de vez em quando aparecia um sonzinho para fazer, mas eu não estava com toda aquela confiança. Inclusive eu me inscrevi num programa de trainee numa multinacional chamada NET do Brasil, em Pomerode, aqui em Santa Catarina. Só que de repente eu recebi uma ligação e que me fez desistir desse programa de trainee. Querendo ou não, ir em busca do meu próprio sonho, de andar com as minhas próprias pernas, fazer o meu horário, trabalhar com o que eu gosto, não ter chefe, não ter hora, não ter patrão, era isso que eu mais queria. A ligação na época era para fazer o orçamento do shopping Balneário Camboriú Shopping, que inaugurou no final de 2007. E naquela época eu lembro que o engenheiro Toninho, ele chegou e falou assim para mim, depois da obra concluída, que se eu tivesse feito cagada e não entregasse a obra, ele ainda tinha verba suficiente para contratar outra empresa para refazer todo o sistema de som. Cara, o ponto é que claro que eu paguei para trabalhar, mas o ponto é que eu instalei 237 alto-falantes naquela obra, foram mais de 8.500 metros de cabo passados sozinho, isso me deu uma baita confiança, além de um super case de sucesso que eu carrego no meu portfólio até hoje. Dali em diante, 2007, 2008, foram praticamente 5 anos batendo cabeça, porque eu me dedicava desde o início da empresa a minha vida, atender cliente, instalar, fazer orçamento, acordava cedo, eu pegava trânsito, era correria, o meu celular era 24 horas, eu ganhava almoço para pagar a janta, era mais ou menos assim que funcionava a minha vida naquela época. Eu não tinha modelo de orçamento, eu não tinha fornecedor fixo, eu não tinha método nenhum, eu não tinha método para projeto, era só acordar cedo, resolvia problema, eu torcia para alguém me ligar no outro dia e aí quem sabe eu tinha mais um biquinho, mais uma obra, mais um projetinho para o próximo dia. E naquela época não tinha YouTube, era só ler manual, era acreditar no que os fornecedores diziam, que os fabricantes diziam, olhe lá, era PDF, e cara, qual que é o problema do fornecedor e tudo mais? Eles só contam pra ti os benefícios do produto. Na hora de dar certo, na hora que dá errado, é outros 500. Muitas vezes tem distribuidor que só distribui equipamento e você é quase que a cobaia ali naquela hora de uso. E outra coisa meio ruim aqui, chata aqui de falar, mas acho que faz sentido, é que, eu tenho um recorde que na real eu não me orgulho muito. Eu fiquei na casa dos meus pais até 28, 29 anos, justamente porque eu estava sempre correndo atrás do rabo. Por sorte, eu tive essa condição de ainda morar com eles enquanto o negócio não engrenava. Só que eu me liguei que isso ia passar um ano, ia passar outro ano, ia passar outro ano, e se eu continuasse fazendo tudo de maneira aleatória, se eu cobrasse escanteio, corresse lá para cabecear, as coisas iam continuar como elas estavam. A verdade era essa. Eu demorei muito para enxergar, talvez porque era muito novo, até abri a empresa com 20 anos, já trabalhava um pouco antes disso. E o legal é que hoje você tem a oportunidade de estar aqui comigo para eu te contar tudo que eu aprendi nesses últimos 15 anos. E é nessa semana da virada do técnico que eu vou te falar como que eu cheguei até aqui. E cara, o que deu de errado nos primeiros 5 anos eu já sabia. Eu comecei a contornar tudo que eu comecei a ver que dava errado. Eu aprendia daqui, eu melhorava, eu ajustava, eu fui otimizando todas as estratégias e como num jogo, cara, eu fui passando de fase e melhorando minhas habilidades. E finalmente, ainda bem, os resultados apareceram. Ver meus projetos e o nome da minha empresa presente nessas obras foi algo incrível para mim e para minha família. Em 2012, eu me mudei para um showroom com 3 salas de cinema, 100% automatizado, todo ambientado. Nós trabalhávamos e recebíamos os clientes lá. Era um ambiente incrível, com aspiração central, com som ambiente no jardim e tudo que você pode imaginar. Era realmente demais. Eu fiquei lá até final de 2017,
depois que eu percebi que só os clientes da minha lista de indicação, eles já lotavam minha agenda e possibilitavam eu cobrar mais e aumentar minha lucratividade. E é assim que eu trabalho desde então. Aos 28 anos, realmente eu já tinha uma empresa para poder dizer aqui para vocês que dava lucro e me possibilitou comprar o meu primeiro apartamento à vista. As obras continuam e isso vai de vento em popa, inclusive acho que a gente está vivendo um dos melhores momentos que já pôde existir, e a gente instala até para alguns clientes espalhados em todo o Brasil, já clientes nossos conhecidos aí em todo o cenário nacional. E é isso que eu faço aqui na minha empresa de som ambiente e home theater. Se eu tivesse desistido de todas as minhas convicções, ou mesmo se eu não tivesse coragem para empreender, se eu tivesse dado ouvido para aquelas pessoas que sempre falavam que o caminho certo era ir lá, arrumar um emprego, fazer a faculdade, se eu tivesse dado ouvido para aquelas pessoas que falavam que era impossível começar sem capital de giro, que para ter empresa você só se você tiver dinheiro, a verdade é que eu não teria chego até aqui. E vamos lá, cara, eu não gosto nem de pensar o que teria acontecido, como que estaria, eu não gosto nem de pensar como que estaria a minha vida se eu tivesse desistido lá atrás. E esse método que eu tenho aqui para apresentar para vocês é um método que é como um jogo, tem regra, estratégia, fase para a gente passar e qualquer um pode aprender, porque ele é sim um caminho, uma coisa depois da outra, porque se você souber qual que é essa coisa depois da outra, com certeza você vai passar de fase. E hoje sou eu que estou aqui para te dizer, cara, não desiste, vai, faz, acontece, persiste, tem uma oportunidade muito grande te esperando se você ultrapassar essa barreira. E desde então, principalmente com o Audio Prime na internet, desde 2017 até que é recente, eu comecei a ter muito acesso de técnicos, começando a pedir ajuda. E o objetivo de estar fazendo aqui essa Semana da Virada é justamente uma formalização de como que vai se dar essa ajuda para todos os técnicos que realmente querem se comprometer aqui comigo, que não estão só de passagem. Então, o objetivo de estar fazendo essa Semana da Virada é, claro, criar um elo maior de toda a minha rede de contatos, de toda a minha rede de instaladores, porque isso vai se transformar numa força motriz para todos os nossos negócios, seja os meus ou seja o de vocês aí, com indicação, com conhecimento, com pessoas que saibam realmente fazer o que tem que ser feito. Esse é o motivo de eu estar aqui desenvolvendo com tanto carinho a Semana da Virada do Home Theater e da automação. Se tem o técnico lá, a pessoa já vai confiar mais no técnico, como não acontecia comigo no começo. Agora a pessoa vai lá, eu sou um técnico certificado Audio Prime. Ela já ganha um pouco mais de confiança no serviço, né, no trabalho. Começou a vir mensagem, do nada eu tava em casa, ligava, eu peguei seu contato lá no site da Audio Prime, rapaz, o coração pulava. Que massa, cara. Os contatos vinham, cara, eu ficava numa euforia de alegria, sabe, por vir de lá, por acreditar e acontecer. É muito louco ouvir isso, né? Porque verdadeiramente isso me preenche de uma forma que eu não poderia imaginar o quanto é legal transformar a vida das outras pessoas com a profissão que realmente transformou a minha. E antes de te mostrar como meu método aqui funciona, a gente vai conversar sobre atitudes que você muito provável tem e que faz com que você atrase a geração desse resultado. Saber o que não se deve fazer, identificar os seus erros, é aqui o primeiro passo, sim, para você ir construindo uma empresa saudável e que dê lucro. Hoje aqui é uma conversa, uma aula até mais light. A partir de amanhã eu vou estar abrindo aqui direto no meu computador o framework mesmo de gestão da Audio Prime, para a gente entendendo onde que se encaixa cada um dos pontos dessa minha metodologia que eu venho desenvolvendo e aprimorando dos últimos tempos. Eu tenho aqui aquele checklist que é para te falar o que você deve estar fazendo aí, que vai demorar muito para você gerar resultado. Se você ainda não entrou no mercado, cara, fica ligado para ter isso bem claro e já aprender com esses erros catalogados das outras pessoas, dos outros técnicos, prestadores de serviços e empresário. Vamos lá, o primeiro ponto, né?
você está fazendo projeto que não vale a pena executar. Isso pode acontecer por vários motivos, mas pensa só nessa frase: você está fazendo projetos que não valem a pena executar. Seja porque o cliente paga muito pouco, seja porque gera muito trabalho, seja porque você não domina tecnicamente o equipamento, seja porque operacionalmente você não consegue executar a obra por causa de alguma dificuldade que pode ser aí tua falha de execução, seja porque comercialmente a lucratividade mesmo é baixa dos produtos, você teve que se sujeitar a alguma situação que você está fazendo projetos que não valem a pena executar e você simplesmente não consegue enxergar isso, porque você não tem um método que te diga com clareza como que você entra num ciclo virtuoso de projeto, de orçamento e de cliente. Segunda coisa, você pensa com o seu bolso, você quer economizar e se ferra. Isso é o que eu mais vejo, é aquele técnico que acha que um receiver de 10 mil é caro. Abstrai isso. Não importa o preço, foca na solução, foca nos requisitos do que o cliente quer, foca em ouvir o cliente para saber bolar um projeto com todos os equipamentos, com tudo e mais um pouco do que ele realmente quer. Questão de preço é secundário, a decisão não é do seu bolso, a decisão é do bolso do cliente. Você não sabe o que o consumidor quer, você está no segmento errado. Vamos lá, dá para se dizer que tem um segmento de entrada, tem um segmento de mid-end, que é o que eu tô, é o que a gente está aqui, é o maior segmento do mercado, são já daquelas pessoas que não querem o básico, não se contentam com o básico e querem algumas personalizações. Tem aquele segmento que é o high-end, que talvez pegue ou pessoas audiófilas, ou pegue também pessoas que querem, quem sabe, até ostentar um pouco mais com caixas de som, equipamentos muito caros. Você tem que estar no segmento certo, no segmento que você se domina, que você se garante, que você consiga, inclusive, trafegar por esse segmento de uma forma de igual para igual. Você não pode estar sempre abaixo do seu cliente, você tem que estar de igual para igual com ele, com muito profissionalismo, inclusive. Você só é bom na parte técnica ou você só é bom de conversa? Uma coisa não está alinhada com outra. Se você é muito bom na parte técnica, isso é um outro erro, se você é muito bom na parte técnica, talvez comercialmente você está pecando, você não sabe atender o cliente de forma decente. Se você é muito bom de papo, muito conversador, é muito bom tecnicamente, muito bom comercialmente, pode ser que tecnicamente ali te falte atributos para chegar lá na hora H e realmente fechar o orçamento com aquelas demandas que o cliente ele está te solicitando. É aquele simples caso de chegar lá na hora do cliente, o cliente dá uma outra ideia e você, como um bom técnico comercial, já inverter o jogo, bolar a solução ali na hora, tira aqui, bota ali, fecha por determinado valor e depois corre para tecnicamente arrumar no executivo. Se você é muito bom tecnicamente, pode ser que você está errando no comercial. Se você é muito bom comercialmente, pode ser que te falte bagagem técnica. Outro erro muito comum, se o cliente ele não fala, aí sim, hein, valeu o investimento. Cara, tá errado. Se você não tem cliente que fala, aí sim, valeu o investimento, aí sim, gostei pra caramba, aí sim, tô super satisfeito, vou te indicar para os meus amigos, alguma coisa tá errada nesse processo. Muito provável que operacionalmente você tenha falhas. Talvez você resolveu a parte técnica para fazer o projeto, resolveu a parte comercial, mas operacionalmente você pode ter feito um monte de cagada ali para o cliente. Você não está dando um over delivery para ele, você não está entregando mais do que ele te contratou, porque você tem dificuldades operacionais para operacionalizar, né? Para executar essa obra. Outro erro que eu vejo muito comum, tentar escalar a prestação de serviço. Cara, vamos lá. Num primeiro momento, você não escala a prestação de serviço. Você cobra mais caro. O primeiro momento é esse, é cobrar mais caro. Escalar a prestação de serviço com múltiplas obras, 20, 40, 60 obras por mês, 4 equipes, 5 equipes. A gente mesmo já teve 11 equipes, 35 técnicos. Eu falo sempre 11 equipes porque eu lembro que eram 11 carros. Para chegar nesse nível,
você tem que primeiro estar cobrando com poucos clientes muito caro. E tua demanda ela tá lá no alto, as pessoas querem fazer contigo. E depois você começa a bolar um plano de escala. As coisas não são ao contrário. Não é primeiro escalar, botar um monte de técnico despreparado porque você tá vendendo pra cacete e depois ir apagar o fogo. Cara, isso realmente não vai dar certo, você vai começar a entrar num ciclo de decadência muito grande, porque você vai ter tanto retrabalho para consertar que a tua margem de lucro ela vai ir lá para baixo. Um outro erro muito comum que eu vejo aqui e você tem que se autoanalisar nisso que a gente está aqui falando, é o frio na barriga na hora de aceitar os projetos e o cliente percebe isso. Você vai lá conversar com o cliente e aí ele te pede tal coisa e você não tem ali uma certa firmeza técnica comercial para dizer para ele que você faz aquilo. Ou se você diz que não faz aquilo, você não está deixando o poder do frio da barriga te consumir. Eu digo o poder do frio da barriga te consumir porque existe aquele frio na barriga do realmente impossível, aquele frio da barriga do, porra, realmente não tenho condição de fazer, e esse você tem que se afastar, você não deve entrar, mas existe aquele frio na barriga do desafio, aquele que vai mexer contigo, que vai te tirar da zona de conforto, aquele frio na barriga que é desafiador, para você já ir atrás de uma solução que você talvez não está tão acostumado a executar. Só que quem sabe teus pares, as pessoas que estão aí na tua cidade trabalhando também não estão acostumados a executar. Mas você sabe que você pode, porque você já viu outras pessoas executando. Então, frio na barriga na hora de aceitar os projetos. Você tem que ter esse frio na barriga para ter esse ímpeto, essa petulância de executar algo que você nunca executou, e assim você vai vencendo níveis e degraus de projetos a fim de ir criando o seu portfólio. Você acha que lá naquela época eu fui inconsequente de aceitar fazer uma obra de shopping, que eu nunca tinha pisado numa obra daquela e nem nada. Eu não sei nem te dizer o porquê que eu resolvi aceitar. Talvez é porque eu tinha aquela ingenuidade da adolescência de achar que tudo era possível e eu nem avaliei os prós e os contras. Eu simplesmente fui lá e fiz. Legal, galera? O tempo hoje ele tá estourando. Falei que hoje era mais leve. Acho que são coisas só mesmo pra gente ir pensando. A partir de amanhã, de quarta, já é faca na caveira, é computador, é o meu desktop, é a gente entender como é que se dá esse framework de gestão para aparar as arestas, para resolver problemas comerciais, para resolver problemas operacionais e para resolver problemas técnicos. Juntando excelência nesses 3 setores aqui, com certeza o teu caminho ele vai ser muito próspero e de gerar lucro com instalações de áudio, vídeo e automação. Legal? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar. A gente vai falar então sobre esse framework na quarta-feira, direto aqui no desktop. E cara, comenta aqui embaixo para mim o que você achou desse primeiro episódio. Tá fazendo sentido a maneira que a gente está conversando aqui? Deixa um recado para mim, me manda um e-mail e eu te vejo na quarta-feira botando muita energia no próximo conteúdo. Um abraço, até mais, te vejo lá. Tchau!